Bom dia, o que nós vamos estar mostrando aqui hoje? Existem várias formas de você calcular o seu azimuth, certo? Uma delas, que é o que a gente vai estar tentando mostrar aqui para vocês, deixa eu apagar aqui, que nós mexemos aqui, certo? É tentar calcular o seu azimuth por duas coordenadas. Como assim? Vamos pegar aqui um exemplo, certo? Aqui foi um levantamento que foi feito, certo? Então eu tenho o ponto 1 e o ponto 2, ou o ponto P1 e o ponto P2, e assim por diante. Então, se eu quero calcular um azimuth, por exemplo, o azimuth de P1, P01 para P02, ou seja, vou até colocar aqui em branco, fica mais fácil da gente visualizar. O P02 é o final e o P01 é o inicial. Nós aqui não estamos falando de valores maiores ou menores, nós estamos falando de coordenada inicial e coordenada final. Ou seja, o seu ponto de partida, que é o ponto 01, que ele vai vir aqui, até o seu ponto 02. Então, se eu fizer um eixo de coordenadas aqui mais ou menos, norte, então o nosso azimuth seria esse aqui, ó, o azimuth de 01 para 02. Então, esse é o cálculo que eu preciso fazer. Para fazer esse cálculo, o que nós vamos utilizar? Então, vamos mostrar aqui. Eu tenho uma grade de coordenadas, aonde nós já temos aqui definido o ponto A01 e o ponto A02. Eu tenho a coordenada A01, o seu x e o seu y, e a A02, o seu x e o seu y. Então, se eu for separar, então eu vou separar aqui, ó, P1, que eu vou chamar x 680.354,500. A y é igual a 8.153.804,947, ou seja, a coordenada do ponto P1. E a coordenada do ponto P2, a sua x vai ser igual a 680.288,521 e a sua y é igual a 8.153.797,649. Então está aqui, eu tenho as duas coordenadas e agora eu preciso usar uma técnica para poder fazer esse cálculo. A primeira delas é lembrar que toda vez que você vai fazer um cálculo desse, você vai fazer um eixo de coordenadas aqui, para você poder identificar os seus pontos, certo? Eu vou colocar agora as coordenadas de outra cor, para ficar mais fácil da gente visualizar. O meu ponto 1, ó, a coordenada dele, ó, 68304. Ela é maior do que a do ponto 2, ó, 68288. Então, eu vou chamar a coordenada do ponto P2 e do ponto P1. Não é sempre, porque a do ponto P2 é a 680.288. 680.354. A do ponto P1, ó, 354,500. E a do ponto P2 é a 680.288. 680.288,521. Então, ó, se eu for observar, a coordenada do ponto 2 ela é menor do que a coordenada do ponto 1. Então, se eu for fazer o eixo x, ele vai ficar assim. No eixo y, também eu vou botar duas coordenadas. E vou olhar quem é a menor e quem é a maior. A maior, 8.153.804. Tá vendo aqui, ó? 804. E a 8.153.797. Então, 8.153
804, vírgula, 947, e a outra, 8153, opa, foi demais, 797, vírgula, 649. Então, ó, essa aqui é a P2, a YP2, então aqui eu tenho meu ponto Y, então aqui é do ponto P2 e aqui do ponto P1. Se eu ligar, ó, esse aqui vai vir aqui e esse aqui vai vir bem aqui, ó. Então agora, ó, eu tenho um eixo, aqui eu tenho meu ponto P1 e aqui eu tenho meu ponto P2. Se eu falar que o meu eixo norte está aqui, então meu azimuth é este aqui, ó, o azimuth de P1 para P2. E sempre vocês vão lembrar, ó, aqui é o inicial e aqui é o final. Por quê? Agora eu vou calcular suas variações. Então eu vou calcular a variação de x, que é o x final, menos o x inicial. Repare, não é maior ou menor, é o final menos o inicial. E o ΔY é igual ao y final menos o y inicial. Então você vai ter sempre aqui também, ó, final e inicial. Então, se eu montar dois sisteminhas, ó, eu vou fazer eles assim. O ΔX vai ser igual a x final P2, x de P2, menos o x de P1. Então, meu ΔX vai ser igual a x de P2, 680, 288,521, menos 680, 354,500. E o ΔY, que é igual ao y final menos o y inicial. Se eu for fazer o y final, P2. P2 está aqui, ó. Então vai ser o ΔY vai ser igual a 8153,797,649 menos 8153,804,971. Vou fazer duas subtraçõezinhas aqui, bem simples. Vou aproveitar, vou pegar a minha calculadora, vou colocar aqui calculadora, e vou fazer esta continha, certo? Vou fazer essa continha aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, 680, 288,521 menos 680,354,500 igual menos 6. Então eu vou colocar aqui, opa, menos 65, aqui que eu vou pegar 979. 979. Vou fazer a mesma coisa agora para o meu y. Ó, então eu vou limpar isso aqui. Dei igual. Então vou fazer lá 8153,697,649 menos 8153,804,971 igual. Então deu menos 7,322. Então aqui deu menos 7,322. Então já tem a variação de x e a variação de y. Beleza, em qual quadrante estão meus dados? Então eu vou olhar aqui agora. O quadrante, você vai olhar o seguinte, ó. Eu vou fazer um eixo de coordenadas. Positivo, positivo, positivo,
positivo, negativo, 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 negativo. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. ΔX aqui é positivo. ΔY também é positivo. ΔX é positivo. ΔY é negativo, ó. ΔX é negativo. ΔY também é negativo, ó. Os dois aqui são negativos. O ΔX é negativo e o ΔY é positivo. Se eu olhar lá, ó, menos 65979, então vou lá, menos 65,979 é o meu ΔX. E o meu ΔY é igual a menos 7,322. Menos 7,322. O x e o y são negativos. Então, se eu for olhar o seu quadrante, então eu tenho primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. No primeiro quadrante, o meu azimuth é igual ao rumo. No segundo quadrante, o meu azimuth é igual a 180 menos o rumo. No terceiro quadrante, o azimuth é igual ao rumo mais 180. E no quarto quadrante, o azimuth é igual a 360 menos o rumo. Agora eu vou olhar, ó, negativo, negativo, então isso aqui está no terceiro quadrante. Então, por terceiro quadrante, o azimuth é igual ao rumo mais 180. Então, agora eu tenho que achar quem? O meu rumo. Para achar o rumo, eu vou usar uma equaçãozinha. Qual equaçãozinha? Então, vamos passar aqui, ó. Para que eu ache o rumo, eu vou usar uma equação. O rumo é igual ao arco tangente de ΔX sobre ΔY. Certo? Dependendo do quadrante, eu vou aplicar o meu rumo. Então, o meu rumo aqui, ó, vai ser igual ao arco tangente. Lembrando que esse valor aqui, ó, é em módulo. Por quê? O sinal ele só foi usado para poder calcular o meu quadrante. Então, aqui eu não vou colocar o sinal. Então, eu vou pegar lá, ó, 65,979. 65,979. Opa, 7,322. 7,322. Então, eu tenho que fazer essa operação. Como que eu vou fazer? Volto na minha calculadora. Calculadora, eu tenho a científica aqui, ó. Eu tenho a minha calculadora científica. Na minha calculadora científica, eu tenho as funções trigonométricas, certo? Eu tenho funções trigonométricas aqui, ó. Tangente, tudo bonitinho. Só que eu preciso de uma outra função, o arco tangente. Então, eu vou pegar aqui, ó, a segunda função, tan a menos 1. Essa é a função que eu quero, tan a menos 1. Eu vou pegar 65,979 dividido por 7,322. Igual, ó, dá esse valor aqui, ó. Segunda função, tan a menos 1, ó. Ele pegou aquele valor todo lá na tan a menos 1. Deu igual a 11,426, ó. Deu esse valorzinho aqui, ó. 11, vou pegar só até aqui, ó. Certo? Então, deu 11,426868. Opa. 426868. Aí, eu vou usar minha outra calculadora que eu tenho aqui em mãos. Só um minuto, deixa eu só pegar ela aqui.
Então eu vou fazer ela aqui, ó. 65.979 dividido por 7.322 igual, Shift tan igual, aqui o meu deu um outro resultado, gente. Vamos refazer aqui. É isso que eu queria saber aqui, ó. Vamos fazer de novo aqui, ó. Estou fazendo a minha calculadora aqui para ver se está certo. Então vamos lá. Vamos fazer lá de novo. Certo? Para não ter problema. É que eu estou fazendo na minha calculadorinha aqui, ó. Esse valor aqui não deu o valor esperado, tá? Então eu vou fazer de novo. Então eu vou fazer aqui, ó. 65,979 dividido por 7,322 igual, esse valor está certo, função trigonométrica, segunda função, tan a menos 1. Agora deu certo. Então, aqui deu errado aqui, ó. Então deu 83,66752. Então vamos apagar aqui, certo? Então aqui eu tinha feito alguma continha errada ali, certo? Então eu fiquei meio na dúvida, por isso que eu peguei a calculadora. Então deu 83,6675. Isso está em graus decimais. Aí você vai usar aquela funçãozinha de decimalização para decimalizar e transformar em graus, minutos, segundos. Então o meu rumo deu 83 graus, 40 minutos, 0,3 segundos. Então deu esse valor aqui, ó. Achei o meu rumo. Para quem não lembra da funçãozinha, as calculadoras geralmente a função é a bolinha, tracinho, 2 tracinhos. Essa funçãozinha que está na calculadora, que transforma de graus para graus decimais. Então fica facinho. Deixa eu ver se tem ela aqui na calculadora. Funções, tem. Eu vi aqui, ó, agora há pouco. Função. Aqui, ó. Decimalizado. Ó lá. 80, 40, 03. Você vai pegar aqui, ó. Então deu isso aqui, ó. 83 graus, 40 minutos, 03 segundos. Que é a função ali. A calculadora aqui, ela bota esses monte de casos, a gente não precisa se preocupar. Na calculadorinha pequenininha fica melhor, tá certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou usar a função que eu estava procurando, ó, azimuth, rumo, mais 180. Então eu vou pegar aqui agora, ó, vou fazer aqui, ó, o meu azimuth de P1 para P2 é igual ao rumo calculado mais 180. Por quê? Ele está no terceiro quadrante. Então, o meu azimuth vai ser igual a 83 graus, 40 minutos, 03 segundos, mais 180 graus. Então, o azimuth de P1 para P2, que é esse aqui que eu estou calculando, vai ser 83 mais 180, 263 graus, 40 minutos, 03 segundos. Então é só eu fazer esta soma ali. Se for uma subtração, eu uso a calculadora e faço a subtração lá na calculadora. Então agora eu tenho a forma de calcular um azimuth tendo duas coordenadas, ou seja, a coordenada x de um ponto, y de um ponto, e a coordenada x e y do outro ponto. Então quer dizer que esse azimuth aqui, o azimuth de P1 para P2 é igual a 263 graus, 40 minutos, 03 segundos. E se eu observar, ó, ele está mais ou menos no quadrante que a gente determinou. Essa é a fórmula de você calcular o azimuth entre duas coordenadas usando o rumo como referência. Muito obrigado e aguarde novas informações.